Fala Deb, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal ScriptBR e hoje estamos iniciando, a nossa parte 4 do nosso curso sobre GZAP. Vamos falar sobre o Scroll Trigger, um plugin extremamente forte da própria GZAP, que vai nos permitir controlar a nossa timeline, de animações através do scroll do usuário. Também vamos poder animar nossos objetos, nossas animações assim, só quando o objeto aparecer na tela, Então, agora nossas animações vai começar a atingir outro nível, outro patamar, de profissionalidade. E é isso, eu espero que gostem do vídeo e chega de enrolação, como eu falo sempre. E é isso, bora! Beleza, esse aqui é o nosso projeto. Lembrando que ele está disponível no GitHub, basta acessar o link aqui abaixo para vocês poderem ter acesso a esse projeto. E estamos na parte 4 do nosso curso sobre GZAP, então teremos que acessar agora aqui, ó, parte 4, index, e vamos utilizar esse documento aqui, esse projeto, que consiste, que tem, no caso, 3 blocos, e iremos animar esses 3 blocos com o scroll trigger, beleza? Então, vamos instalar aqui o nosso GZAP, primeiramente. Então, GZAP, ok. Vamos aqui em Docs, instalação. Como nós estamos utilizando o framework, vamos fazer a instalação via CDN. Copiamos essa primeira linha aqui, Essa primeira linha. Jogamos aqui, ó, abaixo aqui do nosso title. E eu aconselho vocês fazerem aqui 2 vezes. Já vou dizer o porquê. Voltamos aqui na documentação. Scroll Trigger, Se a gente scrollar até aqui embaixo vai ter essa opção, Scroll Trigger. Vamos dar Start. E aqui, ó, copiar CDN. A gente copia, beleza? Podemos fechar a Docs. Agora aqui, ó, na segunda linha a gente adiciona o Scroll Trigger, beleza. Então nesse momento já temos acesso ao GZAP. Vou fazer uma pequena animação aqui, ó, do bloco 3. Então tu coloca aqui ponto B, ok. Lembrando que o to, ele é para onde vai, o objeto, Então tem a posição atual que nosso CSS determinou, que nosso HTML determinou, e o to é para, Ou seja, para onde ele vai. Então, ok, eu quero que ele vá para 350x, Eu quero que ele saia do eixo dele x de 0 e vai para 300 pixels à direita, beleza? Vou aqui adicionar também uma duration de 3 segundos. Ok, eu quero uma rotation aqui de 360. Beleza, animei o B. Eu queria animar o C, na verdade. Ok. Se a gente notar, a nossa animação C, já viu, Já foi animando, No caso, não é isso que a gente deseja. A gente deseja que ele só anime quando ele aparecer na tela, Então, como vocês podem ver, ele já animou. Ok. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou adicionar esse cara aqui, ó, gsap.registerplugin, e assim automaticamente o nosso gsap em si vai ter acessos a outras propriedades, que vai nos permitir fazer esse tipo de animação, Então, quando adiciona esse gsap.registerplugin scroll trigger, ele vai ativar essas propriedades, e lembrando que esse scroll trigger ele vem desse script aqui, desse JS que a gente pegou, beleza? Então, ok. Vou adicionar aqui, ó, essa nova propriedade que a gente tem acesso, scroll, trigger, ok. Eu só quero animar ele quando aparecer na tela, ou seja, quando o C aparecer na tela. Então, se eu recarregar aqui a tela, lembrando que eu estou pegando esse C aqui, ó, porque é uma classe, beleza? Classe A, B, C. E acessar a classe é assim, ponto .c, e se fosse um ID, Por exemplo, se aqui tivesse como ID é igual a C, por exemplo, aí seria com a hashtag, beleza? Mas no caso, como a gente estamos utilizando classe, é desse jeito. Então, beleza. Quando ele aparece na nossa tela, aí sim a animação. Então, beleza. Agora a gente consegue animar quando o objeto aparece na tela. Beleza, mas eu quero poder fazer mais coisas, Porque para eu poder reiniciar aqui a animação, eu tenho que estar sempre, recarregando essa tela, Então, para isso, a gente tem o nosso toggle actions. Então, vou transformar isso aqui em um objeto. Trigger. Ok, eu quero animar o B. Aí tem a toggle actions aqui, ó. Bacana.
Aqui eu vou colocar non, colocar vírgula e eu quero animar só o B. Também vou precisar de aumentar, gente, a margem aqui, ó, dos nossos objetos. Então, vou adicionar aqui, ó, margem de 100 view heights. Beleza, que eu realmente não quero que o B apareça mais. Para poder explicar melhor esse toggle actions. Esse toggle actions aqui, ó, ele vai receber esses 4 parâmetros, né, que são 4 momentos da nossa animação. Beleza? Tem várias propriedades que a gente pode passar aqui, né, além do play e do none, que seriam o play, o pause, o resume, o reverse, o restart, o complete, o reset e o none. Então, são essas propriedades, a gente vai passar por boa parte delas. Então, esse primeiro play aqui, ó, ele é nada mais, nada menos que referente ao primeiro momento que nosso objeto aparece aqui na tela, entendeu? Então, esse play é aqui, esse momento. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, o restart, né? Restart, perfeito. Como vocês podem ver, ó, tô aqui embaixo e nada acontece. Mas se eu estiver aqui em cima e o B não estiver aparecendo mais, ele reseta, entendeu? Porque esse primeiro parâmetro aqui, ó, é justamente ao início, né? Ao início do meu bloco B. Então, se eu fizer aqui de novo, nada acontece, sumiu, apareceu, recarrega, beleza? Mas como a gente pode ver, mesmo se, vamos falar, ó, vou dar esse reset aqui, ó, e se eu aqui embaixo, a animação continuou, entendeu? Interessante seria, por exemplo, vamos dizer que eu queria que a animação sofresse uma pausa, né, para quando o usuário voltasse nela, né? Como vocês podem ver, continuou. Então, beleza, o segundo momento é o pausa. Ou seja, esse momento é quando o B meio que some da nossa tela. Quando o B some da nossa tela, ele vai para esse próximo parâmetro aqui, que é o pause, beleza? Então, restart, parou aqui, sumiu o B, beleza? Quando a gente volta para ele, parou no meio. Parou no meio da animação. Mas quando ele aparecer de novo, eu quero que ele continue essa animação. Beleza. Coloca um resume. Ou seja, quando ele aparecer novamente, ele vai ativar o resumo, ou seja, o terceiro parâmetro. Então, se a gente descer, restart, pausou. Beleza? Agora está pausado. Se ele aparecer, ele dá o resume, ok? Mas bacana, eu gostaria que ele voltasse, na verdade, né? Já que ele está subindo. Ok. Reverse. Opa, perdão. Reverse. Ok. Então ele dá o restart aqui, pausa. E quando ele volta, ele dá um reverse. Beleza? E esse final aqui é basicamente quando ele chegou no final no final, né, da sua animação, né? Então eu poderia colocar aqui, né, um pause, né? Que eu vejo a maioria das pessoas colocando esse pause. Então dá um reset. Aqui ele deu o reverse, né? Então seria o antes do final. Bateu. Bacana, né? E vamos dizer que eu quero agora poder determinar que a minha animação vai começar em determinado pixel e vai finalizar em determinado pixel. Beleza, top. A gente pode adicionar aqui o start. Vamos colocar aqui top e center. Beleza. Ok. E o top nada mais é do que o início aqui do nosso bloco, beleza? E esse center, ele é referente ao próprio HTML, ou seja, o center pode ser basicamente aqui, ó, bem nesse centro aqui, beleza? Então, quando ele bate nesse centro, ele dá o start, ok? Mas, Luan, eu não consegui ver e tal, eu gostaria de ter um pouco mais de domínio, né? Que fosse mais visível isso. Beleza. Você pode adicionar aqui, ó, markers, esses markers aqui, colocar true. Quando você faz isso, automaticamente o start, né, como eu te falei, que está no meio aqui da nossa tela, o scroll, né, start é a tela, e esse top aqui, ó, seria o nosso start. Então, bateu, iniciou. Quando ele chegou aqui, ó, ele parou, né, quando ele sai da nossa visão, né, por assim dizer. E quando ele volta, esse seria, né, o retorno. Então, por exemplo, Luan, beleza, eu não quero que ele finalize aqui, eu gostaria que ele finalize um pouco mais abaixo. A gente pode também adicionar o end, beleza? Então, aqui ó, a gente ainda mantém essa questão do bot. Bot seria essa parte aqui de baixo, ok? E aqui ó, em vez de center, a gente coloca top. Opa, faltou uma vírgula aqui, né? Tá estranho, hein? Beleza, e o top é aqui. Então,
Esse é o comportamento padrão. Ah, mas eu quero que ele seja que ele comece um pouquinho mais abaixo. Podemos colocar aqui pixels, beleza? 100 pixels. 100 pixels abaixo. Então, beleza. Aqui ele bate o start, começa de novo. End, ele para, beleza? End, ele parou. Lembrando que aqui é o reverse. Start, iniciou. Bateu no end, ele para. Voltou do end, é o nosso reverse, beleza? E assim por diante, ok? Também podemos utilizar posições, né, como referência. Eu posso usar o nosso B aqui como referência. Eu posso tirar isso aqui. Posso colocar o igual mais, sei lá, 300. Vamos ver para onde ele vai, 300. Opa. Perdão, gente, que é o mais primeiro, o igual depois. E no caso ele está utilizando, né, o B como referência. Então ele foi jogado aqui para baixo. Se eu colocar 100, ok. Se eu colocar o 0, colocar aqui o bottom, né, para o nosso end ter esse bottom aqui de novo. 100 pixels, ok. Agora eu vou remover. Agora eu quero deixar aqui de novo no comportamento padrão. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Como a gente pode ver, o nosso start, ó, ele bate aqui. E o nosso bloco, ele vai subindo, né, junto com a nossa página, né. Aí vamos falar assim, que eu quero manter ele aqui. Eu quero que o nosso bloco ele se mantenha nesse start aqui e só termina a animação quando esse end bater lá em cima. Beleza. A gente pode fazer o seguinte, né, a gente pode adicionar o pin, beleza? Adicionei o pin, coloco o true. Ok, agora o nosso start, né, esse B, ele vai seguir, né, o nosso start até o final. Então, se eu bato aqui, ó. Opa, coloquei pix até estranho agora. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Pix. Deixa eu colocar o pin aqui, beleza. Agora, quando eu bato o pin, estão vendo? Ó, ele vai animando até chegar no final da sua animação, só que seguindo como posição o próprio start, beleza? Então, bateu, ele vai lá, bateu aqui, parou. Tá vendo aqui, gente, o end. Se o end voltou, ok. Então, ele se mantém naquela posição. Legal, né? Também aqui a gente pode colocar também o C como referência. Se a gente quisesse que o C fosse a referência, podemos também fazer uma função aqui, né? Uma callback aqui. Uma callback não, né? Uma função passando tipo carry, elemento e tudo mais. Então aqui ó, realmente é bem versátil. Eu recomendo até depois que vocês procurem um pin quando quiserem fazer uma animação, né? Que ela segue determinado elemento. Esse pin pode ajudar bastante vocês. E finalmente, né? E se eu quiser que nossa animação ela seja controlada, né? Que a timeline dela seja controlada pelo nosso scroll, né? Pelo nosso scroll. Então, beleza. Primeiramente, vou remover o pin, só para a gente poder ver a animação sem o pin. Ok? Então, ele vai seguir aquele processo normal que a gente já conhece. Na verdade, eu vou até deixar o pin, porque eu quero que a gente possa ver a animação aqui, né? Sendo controlada, beleza? A gente vai adicionar uma propriedade chamada scroll. Vamos colocar true. E a partir desse momento, a nossa animação ela é controlada pelo scroll, né? Então bateu aqui, ó. Olha como vocês podem ver, ó. Eu tô controlando. Entende? Ok? Ó. Então eu controlo a nossa animação. E como vocês podem ver, ó. Toda vez que eu scrollo, ele já cai naquele lugar. Ele não tem uma... Ele não vai de uma forma mais suave, né? Então eu posso colocar, por exemplo, 1 segundo. A partir do momento que eu coloco 1 segundo, ó como é que já ficou mais suave. Então é como se, tipo assim, se eu desse scroll, o scroll, ele... No momento que eu cliquei no scroll, ele é o ponto A. E quando eu paro meu scroll, ele é o ponto B, né? E cria um outro ponto de encontro. E aí o próprio JavaScript e tudo mais aqui, as animações, vão levar 1 segundo até chegar em determinado momento, né? Então, a gente tem, né, esse delayzinho aqui bacana. Beleza? Então, esse foi a parte 4 do nosso curso sobre GZAP. Eu quero ainda mostrar para vocês uma forma da gente scrollar, né, e fazer aquelas animações, né, de tela, né, uma tela sobre a outra, né, onde a tela vai para cima, depois aparece uma do lado, depois cai uma para baixo assim, né, mostrando as telas em seções, né. Acho que vai ser uma parte 5 bem legal.
E espero que estejam gostando. Espero que deixem um like aí também para poder ajudar, fortalece pra caramba. Deixe um comentário, feedback, o que vocês querem ver. Tem várias animações bem legais aqui no GZAP. E realmente estou aqui para desbravar, né, esse mundo assim do GZAP e poder trazer o máximo de animações para vocês. Realmente chegando do básico ao avançado, estamos cada vez mais próximo, né, do nível, né, avançado do GZAP. Já estamos utilizando agora o Stroll Trigger. Espero que estejam gostando. E é isso. Fechou.